Olá! A partir de hoje você acompanha a série de programas especiais da edição 2018-2019 do Anuário do Ceará. Além das versões impressa e digital, este programa é mais uma plataforma que você tem para acessar os dados sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos da publicação com mais de 150 anos de vida. A economia é um conteúdo determinante do anuário. No Guia das Cidades, por exemplo, a publicação traz um panorama econômico dos 184 municípios do Ceará, com informações precisas, apuradas pela nossa equipe de repórteres. A edição apresenta elementos fundamentais para compreender o momento e traçar também leitura de cenários. E é justamente para fazer essas análises de conjuntura que iniciamos hoje a série de entrevistas sobre conteúdos do anuário com o economista Célio Fernando Melo. Célio dirige a BFA Assessoria e é um dos colaboradores da reforma de Estado tocada pelo governo do Ceará. Fique com a gente, o programa especial Anuário do Ceará começa agora. O orçamento público é essencial para compreender a importância da relação entre Estado e economia, dado o peso imenso da máquina estatal. No anuário 2018-2019, tanto na edição impressa como na digital, trazemos o detalhamento da peça orçamentária, é um dos principais destaques. A propósito, o anuário publica o ranking das 50 maiores atividades em empresas na arrecadação do ICMS no Estado. Traz ainda a lista das empresas com maior expressão no ranking do Ceará. Para ler o hoje e esboçar o amanhã, eu converso agora com o economista Célio Fernando Melo. Célio, seja bem-vindo. Obrigado. Começo perguntando o seguinte para você. A gente está falando aí de uma leitura de conjuntura. E o Ceará é um caso, felizmente, raro no contexto nacional, em que há uma agenda econômica com dinheiro privado, né? O cenário pelo Brasil é devastador. Estados como Rio, nem se fala, Rio Grande do Sul, Minas, tem situação fiscal muito difícil. E o Ceará consegue aí se manter como na contramão desse cenário devastador. Você concorda que o nosso oxigênio decorrente desse ajuste fiscal feito lá nos anos 80, ele tem um limite? E que limite é esse? Olha, primeiramente agradecer aqui a oportunidade de estar falando aqui no anuário, porque a importância de você numa sociedade dar informação, ter informações, é fundamental. E a gente que gosta de falar um pouco de planejamento e planejamento de longo prazo, com essa série histórica e a maneira como o anuário tem trazido informações, ajuda muito tanto a iniciativa privada como ao próprio Estado nas suas reflexões. No que você coloca, José, é muito interessante esse debate sobre o ajuste fiscal e as várias etapas que tem do próprio ajuste fiscal do Ceará. É bom que a gente possa compreender também isso. Eu acho que a história recente coloca, vamos dizer assim, talvez uma diversidade para o Brasil, que foi a PEC dos gastos. O Ceará, de forma inteligente, trabalhou a PEC dos gastos, que foi a Plataforma de Desenvolvimento Sustentável, sem restringir no seu orçamento de capital investimentos. Investimentos produtivos, que seriam obras que estavam em continuidade, como também na parte de saúde e educação. Então isso já dá uma diferença brutal para o restante do país. Tá? É óbvio que esse exercício ele vem há muitos anos, ele não seria tão fácil de ser produzido se não houvesse esse exercício. Sempre houve uma continuidade e que isso é um problema dos outros estados, a falta de continuidade num determinado ponto da gestão pública. Então, nesse campo, o que acontece? Nós conseguimos manter investimentos. Aliás, só te interrompendo, a descontinuidade explica por que o Brasil atolou, né? O governo Dilma não houve continuidade, inclusive na política do primeiro governo Lula, né? Havia mais equilíbrio fiscal, tanto que a gestão Palocci foi festejada até pelos tucanos, a gente recorda bem disso. Isso. Então, você tem muito esse problema. E mais recentemente, por exemplo, aqui, você já tinha um manancial de oportunidades que o Estado abraçou. Não teve uma discussão ideológica sobre lógicas de concessão ou também no esgotamento da capacidade de investimento do Estado, buscar a parceria privada, estar perto do sistema produtivo, não deixá-lo ao largo e tentar resolver os problemas do Estado sem discutir empresário e trabalhador. Eu acho que essa discussão é muito importante.
porque isso também depende da nossa capacidade política, que a política ela vai lhe dar poder para dar prioridades, e a articulação que foi feita no atual governo facilitou demais, uma boa articulação. E também dentro de uma outra lógica, que é um lado mais humilde até do próprio gestor, de estar ouvindo até vários segmentos da sociedade. Não deixou de ser ouvido uma federação de indústrias, que é forte no estado do Ceará, como também todos os movimentos sociais. Como é que se consegue também tudo isso? Porque você tem escassez de recursos, você tem uma situação que é antiga, que é a caatinga e o nosso bioma, né, que é complexo, e o semiárido, e você pegar e poder trabalhar com poucos recursos e tentar fazer com menos, muito mais. Bom, quando eu falo em oxigênio, em que medida o oxigênio da saúde fiscal, digamos assim, se basta, é porque a gente sabe que a pauta previdenciária é uma pauta nacional, uma pauta da União e dos estados também. Você, como colaborador, você não é um funcionário público, você não é secretário, mas você, como colaborador, eu sei que participou da gênese do desenho que o governo, via CEPLAG, faz de uma reforma de Estado que envolve Previdência. A minha pergunta é, ainda sobre o oxigênio do ajuste fiscal do Ceará, onde é que ela acaba e onde é que entra como determinante fazer uma reforma de Previdência no Ceará e qual modelo? Quando a gente fala da reforma da Previdência do Estado do Ceará, a gente tem que também segregar da ideia da reforma da Previdência que ocorre no governo federal. A gente fala de Previdência no governo federal no que a gente chama do regime geral, atende a toda a sociedade. Quando nós falamos no Estado, você fala sobre o regime próprio. É aquilo que são os benefícios existentes dentro de uma política de recursos humanos para os servidores públicos. Então, nós temos uma agenda importante no estado do Ceará, que hoje já consome quase 3 bilhões do orçamento, entre contribuições e diferença de pagamento de benefícios, do orçamento do Tesouro do Estado. Então, isso é muito dinheiro. Isso é equivalente a todo o investimento que faz o Estado. Isso tende a ser agravado do ponto de vista de despesa. Isso deve, nos próximos anos, chegar de uma maneira contínua a cerca de 5 bilhões. Então, é muito dinheiro. Então, o que você propõe na agenda que o governador tem colocado? Vamos fazer o seguinte, vamos manter os direitos adquiridos, que é uma coisa difícil, porque existem, obviamente, questões que não seriam assim tão justas, e manter as expectativas de direito, para que a gente possa avançar. Porque a gente fica numa briga hercúlea, sem conseguir avançar em nada, porque existe realmente algumas coisas que são injustas. Mas se der o corte a partir de agora, a gente conserta para as futuras gerações. E esse pacto intergeracional começa a ocorrer no momento em que você tem ali um certo corte, daqui para trás você mantém o que tem, não vamos afetar em nada. Daqui para frente, aquele que entrar sabe que a regra tem um teto para o salário de benefício, o mesmo teto que a Previdência Oficial coloca, e a outra parte, que é uma Previdência complementar, é suprida com suas próprias contribuições e do Estado. É o bastante estabelecer o daqui para frente? Por que na União não é o bastante? No caso do Ceará, pelo esse exercício que você falou, é o que é possível, né, para que você possa avançar. No caso do Brasil, é porque o Brasil já entrou num vale em que, se não fizer uma coisa um pouco mais forte, é muito difícil. Nós não estamos discutindo se o valor das aposentadorias estão num patamar que um país civilizado deveria ter ou não. Nós estamos discutindo que o país é pobre, o Estado é pobre e o que pode ser feito. Então, esse é um problema. Agora, como é que você pega e tem uma condição humana e consegue dar sobrevivência às pessoas e tem uma humanização com relação a isso e olhando o lado fiscal? Esse é o grande exercício. Você tem que dar condições mínimas e tentar que filhos, netos, bisnetos possam ter uma situação na sociedade bem melhor, Josélio. Não dá para continuar do jeito que está. E do jeito que está, nós ficamos discutindo 10, 20, 30 anos e você não resolve. Então, cortar pelo menos essa geração já dá um pouco de alento ao futuro da sociedade. Politicamente, o governo Temer não conseguiu avançar com a reforma da Previdência porque o Congresso é um negócio muito complexo. 500 e tantos deputados, 81 senadores. No Ceará não, a gente vê que o governo passeia na Assembleia, historicamente tem sido assim. Então,
condições políticas não são necessariamente um problema, né, Célio, para aprovar uma reforma como essa. Você diria que o possível não é muito tímido? Ou você considera que o possível é o possível? É isso mesmo? Para você poder ter essa agregação, como você fala, de partidos, você tem que ter uma boa capacidade de negociação. O sistema político brasileiro é totalmente deformado, José. E a gente sabe que poderíamos ter pelo menos blocos. E você não sabe sequer qual é a ideologia de cada partido. Talvez tenham 2 ou 3 partidos mais puros. Mas a verdade é que se perdeu. Talvez seja uma mudança de época. Mas aqui o sistema político deformado acaba criando também lógicas de corrupção. Corrupção que não são aquelas de você pegar e tirar a propina. É uma corrupção onde você tem grupos de interesse. Eu costumo dividir que o Estado tem o seu feudalismo entre grupos de interesse e as questões político-partidárias. A gente discute hoje muito a questão fisiológica partidária. Até que ponto você pode ter governança com o fisiologismo político? E você tem que lutar pela governabilidade. Talvez esse alcance, como você diz, no que eu falo que é possível, é porque você não é um toma lá da cá, mas você tem que ter uma capacidade de negociar muito bem para que você consiga manter essa maioria. O nome disso é governabilidade. Agora, obviamente, isso interfere e prejudica a governança do Estado. Eu vou chamar intervalo porque eu quero falar com você sobre capacidade de investimento do Estado, mas como é um assunto que não dá para resolver em um minuto, eu vou chamar intervalo, daqui a pouco a gente volta. O programa especial no ar do Ceará faz um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o economista Célio Fernando Mello. Até já! Estamos de volta com o programa especial Anuário do Ceará. Eu converso hoje com o economista Célio Fernando Mello. O nosso assunto é a economia do Ceará. Mas falar de economia do Ceará é falar também da máquina pública. Célio, deixei no ar uma questão, capacidade de investimento, né? O Ceará, já dizíamos no bloco passado, conseguiu uma agenda positiva de atração de investimentos. Estamos falando aqui de hub aéreo, de hub portuário, com Roterdã aí na iminência de bater o martelo. E, enfim, hub da saúde, lá o projeto do Cabeto ali no Porangabuçu. Temos aí uma animação que infelizmente não é comum ao Brasil, que entrou aí numa agenda muito modorrenta de investimentos. Até onde vai a capacidade de investimento do Estado e em que medida cabe ao Estado ser essa âncora para puxar investimentos? O que você colocou, que chamam-se os hubs, né? Eu acho que o Ceará se redescobre como esquina do Atlântico, como uma economia de conexões. Conexões que a gente chama do Interland, ou para dentro do país, ou conexões para fora do país, dada a sua posição geográfica. Então isso é um ponto muito importante, que acaba sendo promotor e atrator de investimentos. E isso é possível. Dentro do Estado, hoje você tem ainda um tamanho de PIB que é muito em cima, seja no interior, seja ainda na região metropolitana, em cima de recursos que vêm do Estado. Só te interrompendo, seria a primeira vez na história em que o Ceará tira proveito, no bom sentido, dessa condição geográfica e localização? Você tocou no ponto. Esquina do Atlântico, o governador tem falado isso. De hub aéreo, de hub marítimo, quer dizer, é a primeira vez que ele explora a localização como um grande ativo, Célio? Eu acho que não, tá certo? Porque o saliente nordestino é uma discussão geopolítica que veio até de 45, quando você tinha ali o Rio Grande do Norte, que tinha uma base americana. Você teve, vamos dizer assim, o estreito que a gente fala do Atlântico é exatamente no saliente nordestino. Engloba aí o Piauí, o Ceará e Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Então você tem esse estreito, e esse estreito é importante. Você vai na fronteira atlântica por aí, é uma questão geopolítica e antiga. Agora, a tecnologia tem nos ajudado muito, porque você tem novas construções que estão sendo colocadas do ponto de vista digital, então isso ajuda. Quer dizer, o avanço da economia digital e você sendo um hub ajuda muito, porque você tem aqui, e aí para você ver como é antigo isso, quer dizer, os cabos que estavam no Ceará já estavam há muito tempo. Sim. Por isso que eu chamo de redescoberta. Porque tem o cabo também, a rede fibra ótica, também isso, é outro ativo. Então você acertou ali na hora de fazer o cinturão digital, que pega toda a parte do interior do Ceará, e você tinha uma ligação importante, que era uma visão para a educação.
E, de repente, essa educação agora passa a ser uma inclusão produtiva, uma inclusão social produtiva, porque ela agora serve para todas as economias, né? A indústria 4.0 está chegando e o Ceará está preparado para esse novo momento, com essas conexões exatamente no ponto onde os cabos saem. Então, a gente tem diferenças de nanosegundo na informação. E no que você colocava, do ponto de vista dessa agenda, e o Estado e a sua importância, com a tecnologia encontramos uma redescoberta dessa economia de conexões que é fantástica. Mas, de alguma forma, você ainda tem que dar uma prioridade a tudo. E o Estado, com aquela participação da Assembleia, dos representantes, ele tem que se colocar para dar a verdadeira prioridade que o Estado precisa, dado que os recursos são poucos. Então, primeira situação, você ter dinheiro, ter capacidade de investimento para o investimento público. Segundo, qual é as oportunidades existentes? A montagem da carteira de oportunidades do Estado, depois uma seleção dessa carteira, depois uma priorização e depois observar, dada dessa priorização, se é possível você trazer parcerias privadas. Então, há um elenco mais técnico nessa discussão que anteriormente não havia. O Estado deve agora lançar a sua lei de investimento e investimento. O Estado deve discutir a sua lei de responsabilidade sobre o patrimônio público. O Estado agora lança também mão de discutir todos os seus ativos econômicos, financeiros e patrimoniais. Agora, cabe à Assembleia não fazer, por exemplo, talvez uma discussão sem uma boa técnica, porque ela trabalha para a sociedade, os mais de 9 milhões de cearenses, e que, de repente, você não pode ficar à mercê de alguns grupos de interesse. E isso tem que ser olhado de uma forma, como a gente chama em finanças, de seleção ótima, porque você tem restrições e você tem que fazer o melhor com menos. E isso é um ponto importante. A infraestrutura, ela deve ser direcionada para poder criar o maior valor no seu entorno. Ela não pode simplesmente, vamos fazer isso, e de repente eu não conseguir avaliar esse retorno. Então, isso é uma mudança muito forte na gestão pública doravante. Essa redescoberta da economia de conexões também redescobre uma nova lógica fiscal, onde o investimento ele tem que criar muito mais valor e entendendo que tem que criar valor para uma sociedade que é gigante. Senão a gente vai manter as precariedades hoje existentes. E aí, no caso, a gente fala assim de falta ou criar mais igualdade de acesso, ou criar mais oportunidades, mas isso depende de priorizações que a Assembleia tem que compreender para que a gente possa atingir todo o Estado. Por falar em todo o Estado, e o anuário é do Ceará, não é o anuário só de Fortaleza, né? O anuário tem essa preocupação de perceber o Ceará no que ele tem de complexo. O Ceará não acaba na Dom Luiz e na Pontes Vieira, como muita gente pensa. Nossa, como o Ceará é bacana, mas o Ceará não é só aquele quadrilátero, né? O Ceará é a realidade árida de uma economia precária que muitas vezes não é percebida. E a gente sabe, Célio, que desde os anos 90 o Ceará pratica uma política de atração de investimentos. Quer dizer, você concede lá um benefício fiscal, aí o discurso do governo, mas é uma isenção do imposto que não havia. Beleza, mas tem investimento na infra. O governo fez muito galpão, entregou para a empresa, fez muita estrada, levou muita energia, muita água para atrair essas empresas. Esse modelo ele começa a ser questionado aí nos últimos anos, e a minha pergunta é, até onde a gente consegue, em que medida é possível a gente dar lógica na atração desses investimentos, indo além do mero chão de fábrica, como a gente ainda, em larga medida, valoriza, até porque precisa desse emprego básico. O modelo de incentivos fiscais ele está um tamanho já quase em esgotamento, né? Porque você criou a guerra fiscal, o próprio Conforme nem admite mais isso. Você tem que buscar outros tipos de, vamos dizer assim, vantagens competitivas, né? Que seria um capital humano qualificado. Isso leva tempo. Leva tempo, que é a educação superior, e de alguma forma você pode até buscar importar algumas tecnologias nesse sentido. Mas esse capital tecnológico também tem que vir, e também leva um pouco de tempo, mas nós temos aí universidades, um bom acampamento, assim, vamos dizer assim, de universidades, que tem que se ligar a esse setor produtivo. Essa é a primeira parte da integração. E esse setor produtivo tem que estar ligado a essa sociedade. Você tem algumas questões do tipo capital institucional, que é o ambiente de negócio. Então, às vezes, você abrir uma empresa, ter menor tempo para tudo isso, você tem uma reorganização, seja dos impostos
estaduais, a maneira de tornar isso eficiente, também ajuda. Então tem alguns problemas que você tem que corrigir nesse ambiente de negócio para você poder dar melhores condições que não só o incentivo. Então, tirar a burocracia de uma certa forma. E te interrompendo de novo, quando você fala em burocracia, me vem à cabeça algo que o próprio governo tem levantado como pauta, o secretário do Turismo, Ariel do Pinho, tem falado, que é a questão da insegurança jurídica ambiental. É um aspecto. Como é que você vai investir se está tudo aprovado, de repente a concessão é retirada, o Ministério Público age? Talvez esse seja um ponto determinante nessa questão da burocracia que você fala. Não, sem dúvida, a questão ambiental ela é importantíssima, né, José? Você sabe disso. Nós estamos falando hoje de um mundo sustentável. Sim. A gente devia estar discutindo economias circulares para que a gente possa fazer o bom reuso. Quer dizer, não é mais um sistema produtivo linear, onde eu simplesmente jogo para fora os resíduos, né? Eu tenho que pegar e recuperar isso. Agora que se inicia um projeto de utilização desses resíduos sólidos, que é o reuso da água, a lógica de você pegar e tentar encontrar o que a gente chamaria de uma economia circular. Não vou falar de capital verde, isso é difícil. Mas a gente também tem um pouco de atraso, a gente também não pode avançar tanto. A legislação brasileira, seja ambiental ou de outra forma, ela está muito bagunçada. Nosso arcabouço jurídico é muito ruim. Tá? Então é muito difícil alguém compreender até uma contabilidade com tamanho número de impostos. Então tudo isso, seja a reforma tributária, ou seja você pegar e encontrar novos eixos para que você dê velocidade e compreenda. Porque é possível você pegar e ter, porque o meio ambiente é o homem e a natureza, essa interação. Então se você só tiver a natureza também fechada e ela não tiver o homem, essa natureza ela não tem um sentido. A lógica ela tem que ser, também ter essa evolução. Mas você também hoje tem também uma lógica nefasta também desse investimento privado, que também por uma racionalidade entre fazer o mais fácil do que fazer aquilo que custa um pouco mais e dar uma preservação, ele também não faz. A questão não é abrir mão do rigor, né? Mas dar equilíbrio, e dar velocidade e ter legislações claras. Segurança jurídica. Você não pode fazer um empreendimento e depois ele ser fechado. Antes do empreendimento, o próprio Ministério Público já deveria ter conceito e dizer assim, vou lá, está aprovado ou não. Se o cara modificar, é que fecha. O defeito está que espera ele fazer aí, depois eu fecho. Aí não pode. Tá entendendo? Vou fazer um TAC depois. Não dá. Vou fazer tempo de ajuste de conduta, essas coisas. Então você tem que reorganizar. Isso também tem a ver com o sistema judiciário, tem a ver com o Ministério Público, tem a ver com tudo. A lógica brasileira, da maneira como o processo segue, ela é nefasta. Célio, a gente tem agendas paralelas, tem assuntos paralelos, níveis paralelos andando pelo mundo. O mundo gira não num eixo único, né? São vários eixos. Eu estou falando aqui de indústria 4.0, estou falando aqui de uma discussão de chão de fábrica, de atrair emprego para dar ocupação para quem não tem qualificação tão importante. Como é que o Ceará aqui vive, né, todos esses movimentos ao mesmo tempo? Qual é o Ceará que você vislumbra, você que é um leitor de cenário? Estamos falando aí do cara lá do interior do Ceará, ou da capital mesmo que não tem qualificação, e de uma demanda por uma indústria supermoderna 4.0. Olha, em primeiro lugar, você tem, por exemplo, do ponto de vista de infraestruturas básicas, é você ter água. Acho que estamos chegando nesse ponto com a integração aí do São Francisco, acho que a integração de bacias, os sifãos que venham para poder fazer esse escoamento dessa água e tudo. E aí você vai criar um grande leito de rios, vamos dizer assim, dentro dessa nova lógica que está chegando. Então, a água, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o saneamento. Tá certo? Por quê? Porque com isso eu diminuo o gasto de saúde, tudo. A pessoa tem uma condição de vida melhor. Às vezes, a maior riqueza, ela não é tão... Eu não vou discutir aqui a dialética materialista, não. Mas a maior riqueza é você ter, poxa, eu estou feliz, eu posso estar até no interior com aquele sol, com abrasante e tudo, mas de alguma forma... a asa branca funciona, tá certo? E ela é resistente, resiliente e tudo a isso. Então, e outra coisa, né? Quem disse que o interior é coitado? Não, de forma nenhuma. Ele é absolutamente rico de possibilidades. Esse bioma está cada vez mais rico com essa tecnologia. Claro. Vantagens comparativas do passado estão se transformando em vantagens com ele. Já passou a ser uma coisa assim, usual, você pegar e dizer assim, que sol maravilhoso com energia fotovoltaica, florestas de fotovoltaica, que vento maravilhoso. E aí você com florestas aí de energias eólicas.
Então, energias renováveis que estão sendo colocadas aí para uma população que estão criando riqueza. Então você tem uma nova lógica onde vantagens comparativas estão se tornando vantagens competitivas. Aí vamos lá. Tem a questão, por exemplo, que um dia Aracati competiu com a Barreira do Inferno e Alcântara como para lançamento de satélite. Nós temos uma discussão de indústria aeroespacial para ser feita no Ceará e aqui tem um espaço físico, territorial, terrestre, que ajuda a chegar nesse espaço aéreo. Isso é importante. Não é só o hub da TAM, da Gol ou outros como da KLM e etc. É muito mais, uma indústria aeroespacial forte. Até porque nós temos o pessoal do ITA, até para voltar. Segunda questão, você falar de energia nuclear. Quer dizer, hoje é tido até como energia limpa. Mas não vamos pensar na energia nuclear para criar usinas 1, 2 e 3. Claro. Mas para poder ter equipamentos de radioterapia e tudo, que precisam desse tipo de insumo. Então você começa a criar coisas de ponta, Jocélio, que podem colocar o Ceará num cenário muito diferente do Brasil pelas vantagens comparativas. Então, são vantagens comparativas. Mas tudo isso desde que dê condições de vida humanas melhor para o sertanejo e é o que está acontecendo. Ok, Célio, muito obrigado por você ter vindo. Nossa conversa duraria mais tempo, mas o tempo acabou. Agradeço a sua participação, Célio Fernando Melo. Sempre um prazer. O primeiro programa especial no Ar do Ceará 2018-2019 fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos dados mais importantes do nosso estado também na internet, pelo site www.anuariodoceará.com.br. Agradeço ao nosso convidado, o economista Célio Fernando, a toda a equipe de produção e também a você que acompanhou o nosso programa. No próximo programa você assiste mais conteúdo exclusivo do Anuário e discute pela internet conosco. Até breve, tchau!